São um pouquinho mais 10 minutos, quando eles fazem. Perdão, nosso presbítero. Eu creio que daqui para domingo ainda vou ouvir mais testemunhos seus, viu? Quem tem ouvidos, que o Espírito. Presbítero, vamos orar muito agora. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, eu salvo meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, a irmã Thaís aqui já deu o testemunho dela. O irmão Vanderlei. O diabo não brinca de ser diabo não, né? Ele se levanta sem pena, né? E mais de campanha assim, aí é que nós temos que vigiar mesmo, né? Porque ele não está de brincadeira, né? Porque campanha ela gera fruto. Ela gera fruto, porque quando o Senhor me deu o tempo dessa campanha, a porta ainda está aberta, eu perguntei, Senhor, né? Eu na minha mente, né? Senhor, por quê? Porque já passou uma campanha que era o tema da portas abertas. O Senhor fala na minha mente, não questione, mas faça o que eu estou mandando, né? Então eu creio que antes de acabar essa campanha, muitos frutos vão se render aos pés do Senhor, né? Eu creio que é batalha, mas nós vamos sair vencedores em nome de Jesus. Vamos sair de barco de vitória, para a honra e glória do Senhor. Porque desde o dia que o discípulo Germano disse que eu ia ministrar a palavra, desde o dia, a afronta do diabo não faltou vir não, porque a afronta do diabo não faltou vir. A pessoa está usando o próprio primo meu para oferecer tudo aquilo que ela oferecia, o diabo oferecia a Jesus, né? Oferecia pão, oferecia todo o reino do mundo, né? Então o diabo se levantou, pode usar o próprio primo meu, pode ficar oferecendo tudo aquilo que o diabo ofereceu para Jesus. Mas eu cortei ele e disse, eu disse, rapaz, está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque tu não tem emprego nem para tu. Tu não tem emprego nem para tu, nem bênção nem para tu. Avalie para mim. Está repreendido isso aí. Não ligue mais para mim. Pelo amor de Deus, não ligue mais para mim. Confesso, eu fiquei assim um pouco meio irado. Não ligue para mim mais não. Para me oferecer, ficar me oferecendo bênção, você não tem bênção. Quem tem bênção é o Senhor, quem me abençoa é o Senhor. Quem vai me abençoar é o próprio Senhor, né? Porque Ele é quem tem bênção. Nós cristãos, nós não devemos correr atrás de bênção. As bênçãos vão correr atrás de nós. Quando nós estamos servindo o Senhor Espírito de verdade, né? As bênçãos que vão correr atrás de nós. Então, campanha não é campanha. Campanha não é brincadeira. Campanha não é brincadeira para a pessoa entrar, a pessoa tem que vigiar para a pessoa não ficar no meio do caminho, né? Porque o inimigo das nossas almas, quando ele não consegue tocar nas nossas vidas, ele vai lá no nosso lá. Ele vai lá no nosso. Ele vai afrontar o nosso para que nós venhamos se abater. Mas está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque hoje eu imaginei muitas vezes de não ir, porque eu nunca mais tinha trabalhado, fui trabalhar hoje. Aí eu cheguei cansado e eu imaginei muitas vezes de não ir.
Mas só que ele diz, para o homem eu trabalho, né? Para o homem eu trabalho. E quando é para Deus eu não vou estar. Está repreendido, Satanás, que tu não vai impedir dele para a casa do Senhor. Tu pode se levantar com todas as tuas forças, aquele que eu sou firmado nele é mais que vencedor. Então, meus irmãos, vamos ler aqui a palavra fica em João 9. Em João 9. João 10, 9. Glória a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. João 10 vai dizer assim, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer dessa forma. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá. E achará pastagem. A palavra do Senhor, sai até aí. A palavra do Senhor diz dessa forma: eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Sairá e achará pastagem. Glória a Deus, aleluia. Aqui o Senhor está dizendo que Ele é a porta. O Senhor está dizendo que Ele é a porta, né? Quem entrar por Ele será salvo. Quem entrar por o Senhor será salvo. E sairá e achará pastagem. Achará pastagem. Então o Senhor, Ele se fez porta há cerca de 2.000 anos, naquela cruz do Calvário. Ele se fez porta para que nós fosse ao encontro dele, né? Porque ele é a porta de nós entrar por reino do céu, né? O único que é a porta é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que morreu naquela cruz do Calvário para que eu e você não fosse condenado, né? Não fosse condenado, mas que o sangue dele nós fosse lavado e remido com o sangue do Cordeiro de Deus, né? Porque ali quando ele foi ali para o batismo, ali no deserto, João diz, tinha dois discípulos na rede, aí ele diz, eis o Cordeiro do mundo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é mais a mim que vocês têm que seguir. Vocês têm que seguir a Ele agora. Vocês têm que seguir o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar, aquele que tira o pecado do mundo, né? Então ele diz para o seguidor, porque é necessário que eu desapareça e ele cresça, que eu diminua e que eu diminua e ele apareça, que ele cresça e eu desapareça. João diz dessa forma para o servo. Então, os seguidores dele, escutando isso, eles foram atrás de nosso Senhor Jesus, nosso Senhor Salvador Jesus, o Cristo que veio para tirar os pecados do mundo, né? Porque só tem salvação e vida eterna quem está em Cristo, né? Quem está em Cristo. Porque aqueles que aceitam Cristo, ele diz, esse que é uma nova pessoa. Tudo que era velho
tudo que era velho ficou para trás, né? Tudo que era velho ficou para trás, e a pessoa se transformará numa nova pessoa, né? Se guardar o mandamento do Senhor e andar na palavra dele, ele vai abrir toda porta que você pedir, que ele vê que vai ser bom para você, porque o Senhor ele não quer coisa ruim para nossas vidas, para mim e para você que está aqui. Ele não quer coisa ruim. Ele quer que nós cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Ele quer que nós prospere. Ele quer que nós prospere financeiramente. Quer que nós prospere espiritualmente, nós temos sabedoria espiritualmente. É isso que o Senhor quer fazer com nós, né? É com nós, porque ele disse, ele falou em Abraão 12, lá em Gênesis 12, para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E lá, Abraão, eu te abençoarei aqueles que te abençoar, mas também amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Então, Senhor, aqueles que não abençoar a nossa vida, você pode ter certeza que o Senhor vai nos abençoar. O Senhor vai abençoar a vida deles, né? Eu tô numa bênção de Deus aí, que as pessoas podiam ser, as pessoas que estão me abençoando podiam ser meu inimigo, mas os nossos inimigos é que o Senhor faz nos abençoar e faz esse ser nosso amigo. É dos nossos inimigos que o Senhor vai vir bênção, né? É que o Senhor vai fazer. O Senhor, você pode se levantar, pode dizer, pode falar o que quiser, mas você é quem vai abençoar a vida deles. Então, estou sendo abençoado aí por uma família aí, emprego, que para os olhos dos homens era impossível, né? Mas para os olhos de Deus pode tudo e pode todas as coisas, né? Ele pode. Então, através dessa família, abençoando, o Senhor vai abençoar grandemente a vida deles, né? Porque está escrito, né? Porque da mesma forma que ele falou para Abraão, nós somos servos dele, seguidor dele, ele vai fazer da mesma forma. Ele vai abençoar os que nos abençoar e vai amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoar, né? Então eu creio que todo aquele que faz a vontade do Senhor, ele faz a vontade do Senhor, grandes portas o Senhor abrirá, né? O Senhor vai abrir porta de emprego, o Senhor vai abrir a porta que você necessitar, e se você desejar que o Senhor vê que é para o seu bem, porque o Senhor não vai dar nada de mal, né? Porque ele até compara, né? Se ele faz a comparação, né? Se o teu filho está chorando, tu vai dar uma pedra? Não, o Senhor para nós, ele não vai dar pedra, ele vai dar pão. Ele vai dar pão e pão com abundância, né? Porque ele é o Deus grande e todo-poderoso, né? Ele vela por cada um de nós, né? Ele vela por cada um de nós. Porque lá em Apocalipse 3:8, ele vai dizer, tu é fraquinho, ele vai dizer, tu é fraquinho, ele vai falar em termos de uma igreja, né? Tu é fraquinho, mas eis que eu ponho uma porta aberta diante de ti, e ninguém consegue fechar. Ninguém consegue fechar, porque a porta que eu abri, ela será aberta, né?
ninguém, homem nenhum, ninguém consegue fechar, né, a porta que eu abri. Porque você, mesmo fraquinho, aí o Senhor dizendo para a igreja, mesmo fraquinho, mas tem guardado o meu mandamento, a minha palavra, né? Mesmo fraquinho. Então o Senhor ele não joga nós fora. Nós ficamos mesmo fraquinhos, nós vim buscar a palavra dele. Vim buscar a palavra dele. Ele até se alegra. Ele até se alegra com nós, né? Porque ele disse, Paulo disse que tinha um espinho na carne, o diabo tinha implantado um espinho nele. Aí ele disse para Paulo, a tua fraqueza, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta. Então a graça do Senhor, ela nos basta para nossas vidas, né? Porque o Senhor ele escolheu cada um de nós, mas que nós venha tomar posição e nós venha adorar Ele, nós venha ser verdadeiro adorador, que adora Ele em verdade, né? Nós não devemos olhar para ninguém, nós só devemos olhar para Cristo, porque se nós olhar para as pessoas, nós somos falhos, as pessoas também é. Se nós olhar para as pessoas, nós vamos se decepcionar e nós vamos cair. Porque se eu, no começo da minha trajetória e da trajetória da minha esposa, se nós fosse olhar para as pessoas, nós tínhamos saído da igreja. Nós hoje, nós não queríamos negócio com a igreja, não. Porque nós recebíamos a oportunidade, as pessoas ficavam mangando e apontando e balançando a cabeça. Mas só que nós não caímos porque nós não fomos olhar para as pessoas, né? Porque as pessoas são falhas e nós também temos falhas. Até nosso Senhor Salvador Jesus Cristo viu, nós somos falhos, né? Nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Porque perfeito só o Senhor, que Ele veio santo para a terra e voltou santo, né? Voltou santo. E ainda levou todas as nossas enfermidades e todos os nossos pecados, né? Para que nós tivesse vida e nós tivesse vida com abundância, né? Porque o Senhor ele se alegra em nos abençoar, né? Ele se alegra em nos abençoar, mas nós temos que descer o pó, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que orar, jejuar, e nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor, que o Senhor manda, né? O Senhor manda, porque a palavra do Senhor diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então nós temos que amar o Senhor de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento, né? Para que o Senhor venha se agradar das nossas vidas, né? Venha se agradar da nossa vida e Ele venha fazer grandes coisas, né? Porque em Filadélfia tinha 7 cartas e as 7 igrejas, né? Mas as igrejas, só tinha uma igreja, né? Que não se corrompeu, né? Guardou a palavra e o mandamento do Senhor, né? Então aquelas outras igrejas, elas adoravam Deus pagão, Deus idolatravam outro Deus, né? Idolatravam outro Deus. Então aquelas igrejas era rico, era próspero, né? Mas à vista do Senhor, ela estava morta. Ela estava morta, não existia para o Senhor. Mas aquela, mesmo fraquinha, glorificando, exaltando, bendizendo o nome santo do Senhor, o Senhor está se alegrando com ela. Então foi aí o Senhor continuava falando, mesmo fraquinho, mas tem guardado a minha palavra, o meu mandamento, né? Guardado a minha palavra, o meu mandamento. Então, mesmo fraquinho, eu abrirei uma porta diante a ti.
e a porta, e ninguém fechará, né? Ninguém fechará. Então, Josué ele ia tocar o povo, Moisés, ele tocar milhares e milhares de gente, né? Então ele disse: Senhor, eu não sou capacitado para tocar este povo, que é milhares e milhares. Ele temeu, ele teve medo, mas só que o Senhor falou, Josué, não temas, porque eu estou contigo. Não te deixarei só, mas estarei sempre contigo, né? Estarei sempre contigo. Busca a mim, ora a mim, busca a minha palavra, porque eu não te deixarei, mas eu estarei contigo. Josué era um servo de Deus, que ele orava, ele orou, o sol parou, né? Ele orou e fez tocar as trombetas e a muralha caiu por terra, né? Por quê? Porque ele era obediente. Ele era obediente ao Senhor, né? Ele é obediente ao Senhor, porque o Senhor diz que o Senhor nunca vai nos deixar nós só, né? Quando nós pensamos que estamos só, o Senhor está ali conosco, né? Um pai e uma mãe pode até nos abandonar, mas o Senhor nunca vai nos abandonar, né? Nunca vai nos abandonar. Ele sempre quando nós entregamos nossa vida para Ele fazer uso dela, Ele sempre está me guardando. Nosso Senhor Deus, Ele tem anjo ministrando na terra, guardando aqueles que Ele ama, né? Então o Senhor, quando nós entregamos nossa vida para Ele, nada devemos temer, né? Nós não devemos temer, porque assim como ele diz para Josué, ele da mesma forma ele fala com as nossas vidas também. Ele não manda nós temer, né? Porque Ele está conosco, né? Então nós não devemos temer, né? Nós devemos temer nada algum, né? Porque nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte mais deste mundo. Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos de passagem, né? Nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos de passagem. Desde o dia que nós entreguemos nossa vida ao Senhor, nós somos peregrinos, nós estamos de passagem nessa terra, né? Até que o Senhor venha com os anjos do céu, né? Para arrebatar a sua igreja e nós estar purificados, santificados, e nós subir, né? Com o Rei do Rei, Senhor do Senhor, né? Então que essa porta que o Senhor abriu há 2000 anos atrás, ela continua aberta. Ela continua aberta e o Senhor continua batendo naqueles que não vieram até a porta, né? Aqueles que não vieram até a porta, diz na palavra do Senhor, Apocalipse 23, o Senhor diz dessa forma: eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, e ele também cearei comigo. Então o Senhor, Ele continua batendo na porta para aqueles que não vão até a porta, né? Porque Jesus Cristo de Nazaré, aquele que veio na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, chicoteado, pisoteado, cuspido na face, humilhado, ele é a porta para nós ir até Ele. Mas quando nós não vamos até Ele vem até nós. Aí ele diz dessa forma: eis que estou à porta e bato, quem ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, ele também ceará comigo, né? Então o Senhor continua batendo na porta. Aqueles que vinham até a porta, como diz na palavra dele, como diz aqui na palavra dele, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por mim será salvo.
entrará e sairá e achará pastagem, né? Então o Senhor ele é a porta, mas quando nós não vamos até Ele, Ele vem, fica batendo. Eis que tu acorda e bate. Então é dessa forma, o Senhor trabalha dessa forma, né? O mundo ele tenta nos enganar, ele tenta nos abater, mas só que ele não vai nos abater, porque aquele que nós estamos firmados nele, é na rocha eterna, né? Pode vir vento, tempestade, pode o mar se florescer, né? Mas o Senhor vai dizer: te acalma. Então o mar vai se acalmar, né? Este mesmo Deus que nós servimos é o Deus que manda o morto sair de dentro da tumba depois de 4 dias de morto, e ele vai sair, né? Ele ordena mais ele sair, ele vai sair sãozinho, bem limpinho, né? Então este Deus que nós servimos, ele é grande e poderoso. Que nós não venhamos servir o nosso Senhor Deus de todo jeito, porque o Senhor ele gosta daqueles que buscam ele em verdade. O nosso Deus ele é amor, mas também ele é justiça, né? O nosso Deus ele é amor, mas também ele é fogo consumidor, né? Ele é fogo consumidor. Ele consome as pessoas com fogo santo e ainda faz abrir. É o mesmo Deus que fez abrir a terra e engolir uma nação inteira, né? Então é o mesmo Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que nós servos, né? Ele abriu a terra e fez engolir uma nação inteira, né? Por quê? Porque as pessoas estavam se rebelando contra o servo dele, e tanto se rebelando contra o servo do Senhor, está se rebelando contra o próprio Senhor, né? Como ele disse para Paulo de Tarso, né? Que era Saulo, que ele se tornou ele num Paulo, né? Saulo, porque tu me persegue. Então, ali ele reconheceu que ele não estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo o próprio nosso Deus, né? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque nós não devemos pelejar com nossas batalhas, nós devemos entregar na mão de Deus. Nós devemos entregar na mão de Deus e não meter a nossa, porque a mão de Deus, ela é pesada. Nós não pode, Senhor, eu entrego, Senhor, essa causa nas suas mãos. Eu te entrego e está entregado. O Senhor que vai fazer o agir, que vai abrir a porta. O Senhor que vai abrir a porta. Então eu entrego nas suas mãos. Que essa porta seja aberta, mas que seja provisão vindo do Senhor. Porque o diabo ele tenta se infiltrar nas coisas de Deus, pode fazer as coisas de Deus, ele tenta nos enganar. Mas nós devemos pedir discernimento espiritualmente o Senhor, né? Porque o Senhor vai nos dar. Então, ele falou para aquela igreja que glorificar e exaltar o nome dele. Era mesmo fraquinho, né? Mesmo pobre, sem condições. Eu creio pedi na palavra dele, mas ele guardava aquela igreja, né? Ele guardava aquela igreja e abriu. E as portas do inferno não prevaleceram contra aquela igreja. Porque a porta que Deus abre está aberta, né? A porta que Deus abre está aberta. Mas que a porta que o diabo usou para abrir é
só um açougue. Só um açougue está fechado. Só um açougue está fechado. Mas a porta que Deus abre, nem principado, nem potestade, nada neste mundo vai fechar ela, né? Porque ai daquele se atravessar no meio da porta que Deus abriu, né? Que Deus abriu. Porque todos aqueles profetas da Bíblia, eles passaram por luta, passaram por perseguição, passaram por calúnia. Eles foram jogados de fornalha de fogo, foram jogados dentro de poço. Eles foram jogados em cova de leão, mas não foram casados dela, porque o Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Porque o Senhor é nossa porta, né? O Senhor é nossa porta. O Senhor fecha a boca de leão e faz o leão jejuar, né? Faz o leão jejuar e faz o leão de banco para os seus servos se sentar, né? Leão para Daniel se servir foi de banco. Esse livro foi de banco, de travesseiro, para o Daniel descansar, né? Descansar e se deitar, repousar. O leão. E na fornalha de fogo, o Senhor aqueceu o fogo para que aquela fornalha de fogo ardente era o servo dele sentir foi frieza para esquentar dentro do freezer, pulando e brincando, né? Porque é assim que o Senhor faz, né? O Senhor faz pastor de ovelha se tornar rei de uma nação, né? Como ele fez com o rei Davi, né? Como ele fez com o rei Davi, como ele fez com José do Egito, se tornar governador do Egito. Então é isso que o Senhor quer fazer com cada um de nossas vidas, né? Se nós crermos, nós guardar a palavra dele, né? Mesmo nós estamos fraquinhos, mas nós perseverar, né? Porque o Senhor manda nós se esforçar para nós ter o Senhor presente nas nossas vidas e ter qualquer coisa. O Senhor manda nós se esforçar. Te esforça que eu te ajudarei. Nós tem que tomar posição da nossa parte, nós se esforçar, né? Porque o Senhor quer nos ajudar, mas precisa primeiro nós tomar posição de servo, né? Para o Senhor vir nos ajudar. Então a porta continua aberta, a porta continua aberta. E o Senhor quer fazer grande coisa, né? Quer abrir a porta. Aquele da tua família que ainda não é convertido, se converteu, o evangelho dele. O Senhor quer abrir a porta de prosperidade, abrir a porta de emprego. Isso tudo o Senhor faz, porque a palavra dele diz: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Quando o Senhor diz, ele é fiel e verdadeiro, não é filho de homem para se arrepender, e muito bem filho de homem para mentir, né? Ele é fiel e verdadeiro e príncipe da paz, né? E príncipe da paz, né? O Senhor é o príncipe da paz. O Senhor não é de contento, ele é príncipe da paz. Aonde o Senhor chega, a paz naquela rua, a paz vai reinar. Por quê? Porque o Senhor está presente ali. O Senhor está presente. Mesmo que o inimigo venha com as gracinhas dele, que ele é cheio de graça. Ele é cheio de graça, mas ele é perdedor. Nós em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedor. A palavra de Deus diz dessa forma. Nós em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedor, né? Então, o inimigo sempre vem com a graça dele. Ele vem com a graça dele, mas o Senhor, ele já é um derrotado. Ele é um derrotado, ele perdeu o que nós ganhamos. Foi a salvação em Cristo, né? Porque para ele ter uma condenação hereditária, né? Que para ele não tem mais, de maneira nenhuma. Ele se arrepender, de maneira nenhuma salvação. Para ele já está condenado.
o tanto de vida que ele puder levar para as trevas, ele vai caçar gente de levar. Ele vai caçar contendente de casal. O inimigo, ele é astuto, ele quer demonstrar aquilo que Deus criou. Deus criou a família. Deus criou a família através de Adão e Eva. Projeto do Senhor. Então, as batalhas mais grandes que vai acontecer nestes últimos dias é em meio à família. Em meio às famílias. Por isso que as famílias devem orar e vigiar para que o inimigo das nossas almas não venha tocar na nossa casa e na nossa família, né? Porque a porta do Senhor está aberta, né? Está aberta para aquele que vem até ele. Mas também quando a pessoa não vem até ele, ele continua indo até a pessoa, para que a pessoa venha se limpar, se purificar de toda sujeira, né? Vem entregar a sua vida por inteiro, né? Então, meus irmãos, essa é a palavra que Deus me deu. Essa é a palavra que Deus me deu para eu trazer para a igreja. Que nós venhamos se firmar cada vez a mais nos caminhos do Senhor. Que nós venhamos buscar mais Ele em oração. Nós venhamos buscar mais Ele em oração. Nós venhamos jejuar. Nós venhamos orar uma família por a outra, né? Porque quando nós oramos um pelo outro, nós somos fortalecidos. Tanto eu sou fortalecido que eu estou orando para a sua vida, como você está orando para a minha, e eu sou fortalecido também. Porque ali há uma nuvem espiritualmente. Uma nuvem espiritualmente. Nós não vejamos o mundo espiritual, né? Só quem veja é o Senhor. Mas nós estamos em meio a uma guerra, né? Nós estamos em meio a uma guerra. Mais em campanha é que nós estamos, né? Nós estamos numa guerra, no meio de uma guerra, né? Nós estamos no meio de uma guerra, mas o vencedor é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós também temos que tomar posição, né? A posição de certo para nós servir, né? Servir com o melhor que nós possamos fazer para o Senhor. É nosso glorificar, exaltar, bendizer o nome santo do Senhor, que nós possamos se posicionar em posição de servo, né? É só em ter aqui que Deus me deu, onde eu usar este microfone para falar do amor dele, falar as portas dele. É só entrar aqui, então já agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. As palmas que louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tenha certeza que Deus vai te exaltar. Amém? Amém? Lembrando a todos que quinta-feira é o nosso culto de doutrina, irmãos. Não é escola de pregadores, é culto de doutrina. E eu quero poder estar contando com a presença de todos que têm cargos e todos do departamento cântico dos membros. Tema da nossa doutrina: disciplina.
estaremos falando, estaremos trazendo um estudo com nossa doutrina sobre o que significa ser discípulo, né? A gente iremos entender isso na quinta-feira, no caso, às 19 horas. Amém? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Diácono Vanderlei fazendo uma oração final. Salve os irmãos na paz do Senhor. Amém. Senhor meu Deus, Pai amado, Senhor aqui, Senhor, perdoa esse pecado, Pai amado. Abençoa a igreja, Senhor Pai. Abençoa o pregador de hoje, Pai, que hoje tua palavra, Senhor Pai. Pai amado, abençoa teu nome da igreja, Senhor Pai. Usa ele, nosso derrotar o santo, Pai amado. Vem me usar, Pai. Vem usar o pastor, sua palavra, Senhor Pai. Vem usar cada um que está aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Pai amado. Agora esse pessoal, Pai, vai escutar a tua palavra, Senhor Pai amado. Eu creio, Pai, que a tua igreja está cheia, Senhor Pai. Eu creio, Pai amado, que para destampar os ouvidos desse pessoal, Pai. Expor esse pessoal do mundão, Senhor Pai. Estampa, Senhor, vai escutar a tua palavra, Senhor. Não tem para que mais melhor, Senhor, escutar a tua palavra e estar guardado, Senhor, na tua presença, Pai amado. Amado, obrigado, Senhor Deus, por essas bênçãos que terá na minha vida, Senhor, a minha esposa, Pai, e cada um dos irmãos aqui, Pai. Abençoa o anjo da igreja, Senhor Deus. Abençoa a esposa dele, Pai, seu filho, Pai. Abençoa cada um daqui, Pai. Aqui, Pai, eu te agradeço do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Levante a mão para o Senhor em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas hoje e sempre. E todos que creem comigo digam amém. Não será paz, Senhor, para o seu irmão. E até quinta-feira, em nome de Jesus.